Olá, meus amores, quebrei o silêncio, vamos conversar, vem comigo. Eu me chamo Carol Reis, não aguentei mais fingir o fim do nosso amor. Não sei se vocês repararam, mas eu não estou mais gravando naquele cenário anterior, que era onde eu fui casada. Eu gravava bastante no lugar onde eu morava com o meu antigo esposo, aliás, ex-esposo antigo não, né? Enfim, meus amores, eu vou contar pra vocês tudinho que aconteceu, porque eu estou nesse novo cenário, porque eu não estou mais gravando onde eu morava, porque eu estou na casa dos meus pais. Há tempo para tudo, né, meus amores? E esse é o tempo de vir aqui conversar com vocês, abrir realmente o coração para os meus amores que estão aqui, que curtem o meu canal, que me acompanham. Eu sei que esse não é o intuito do canal, não é falar sobre meu relacionamento, mas esse canal eu falo sobre rotinas, autocuidados, autoestima, dentre outras coisas. Meus amores, sim, esse tema que eu venho abordando aqui é sobre autocuidado, porque você deixar ir, sim, é um autocuidado para consigo mesma. Enfim, sem mais enrolação, eu terminei um casamento de 7 anos, na verdade um namorido, que no caso foi 5 anos e 3 meses de casamento e 1 ano e 9 meses de namoro, aí juntando tudo dá 7 anos. Eu terminei devido à relação ter sido tóxica, abusiva, narcisista, manipuladora, com bastante agressão verbal, dentre outras coisas bem pesadas. Tinha insultos, xingamentos, agressões físicas e verbais na relação, tinha de tudo que vocês imaginar de ruim. Por isso que eu decidi terminar mesmo. É claro que alguns pontos e outros foram resolvidos, mas nem todos, né? E eu vi que estava pesando muito e a decisão certa era o término mesmo. Essa culpa aí foi 50-50 no grau de culpa. Eu errei, a pessoa também, só que sempre tem um lado que pesa mais. No caso, o lado dele pesou mais e eu não suportei de verdade. E vocês sabem que em uma relação ruim sempre tem um lado que pesa mais que o outro, porque ninguém se relaciona sozinho, não adianta colocar só a culpa no outro. A culpa é 50-50. Sempre tem um lado que pesa mais quando a relação é ruim. Nesse caso, o lado dele pesou mais e eu não suportei, de verdade. Eu deixei ir, isso foi libertador. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre deixar ir. Inclusive, assistam, vocês não vão se arrepender. Por isso que eu fiz aquele vídeo, foi logo depois de eu ter deixado ir. Eu achei bem importante para vocês que precisam de ajuda, que se identificam comigo, que querem realmente deixar ir. E eu posso ajudar muitas pessoas assim como eu fui ajudada. Porque eu procurei ajuda de Deus primeiramente e segundo, dos vídeos aqui na internet de psicólogos, conselhos maravilhosos que eu super recomendo. Entre idas e vindas, sim, porque a recaída vem, você precisa ser forte. Eu não fui forte, por isso que eu ficava entre idas e vindas acreditando que a pessoa ia mudar. Mas a pessoa não mudou dentre 7 anos. Você acha que ela realmente vai mudar? Você vai dando várias chances e você vai vendo que a pessoa não vai mudar. É quando você comunica que você vai embora, a pessoa não acredita. Quando ela vê você indo na real, ela acredita, dá uma que vai mudar, mas ninguém muda só pra te ter de volta. Isso aí é só pra conseguir o que quer, depois mostra o que na verdade é, na real, que não mudou, que ninguém muda da noite pro dia, essa é a verdade. Ao deixar ir, tirou um peso das minhas costas, foi libertador, porque uma dependência emocional como essa, apesar de você saber, de você identificar que está em uma dependência, ainda assim você não consegue sair. Então você tem que ir com calma, é um processo, você tem que tomar muito cuidado. E ao você deixar ir, você se sente muito bem, realmente é bem libertador. É claro que você vai sofrer, porque é uma relação de 7 anos, afinal você ama a pessoa, você sonhava em construir uma família com essa pessoa. E se isso não deu certo, é óbvio que vai ser doloroso, mas uma relação boa ou ruim vai doer do mesmo jeito o rompimento. Então isso é bem normal,
sentir dor. O que não é normal é você continuar com alguma coisa. O que não é normal é você continuar com uma relação ruim, porque você está acomodado, porque você não se imagina numa vida melhor, você não tem aquilo de, como eu posso dizer, mudar de ciclo, evolução, deixar-se evoluir. Quero dizer que você deve levar tudo para Deus. Eu levei tudo para Deus em primeiro lugar e eu consegui sair de casa, sair dessa relação ruim, tóxica, abusiva, manipuladora e tudo mais, pesadíssima. As coisas que eu passei, me sujeitei, não tive amor próprio, não tive autocuidado, não cuidei de mim como deveria, negligenciei, passei por cima de mim só para estar numa relação que não me fazia bem. E eu achava que ia ser para sempre. Eu acabou de passar um mosquito. Foco. E meus amores, você não perde por deixar ir. Perde quem não sabe receber. Perde quem não sabe o seu verdadeiro valor. Perde quem não consegue enxergar o que você é de verdade. Que você vale a pena lutar sim. É importante você querer ser melhor não só para você, mas para o outro. Aí já é, você querer ser melhor para você mesmo, já é um bônus. Que alguém que estiver com você só vai ganhar com isso e você também. Porque uma relação é 50-50, como eu sempre digo. E eu não venho aqui incentivar ninguém a se separar, sabe, a sair de casa, mas eu venho aqui dizer que você precisa analisar a sua relação e ver se tem um potencial de mudança, porque se você vê que a relação tem um potencial de mudar para melhor, você tem que continuar assim, pedir força a Deus, pedir ajuda para você e a pessoa mudar, mas a mudança tem que começar por você. Depois que ninguém muda da noite para o dia, depois de um bom tempo de mudança que você conquistou, a outra pessoa também vai querer mudar para não ficar para trás, para não ficar para trás e não ser abandonada. E aí ambos vão estar bem um para o outro. Só que se você vê que não tem um potencial de mudança, se você vê que deu chances e a pessoa só te engana, finge que vai mudar, não muda, é aí que você tem que acordar para a vida. Por isso que é bom analisar se a relação é tóxica, abusiva e tudo mais, para você conseguir sair. Primeira coisa, eu busquei a Deus. Segunda coisa, eu busquei identificar se a minha relação realmente era tóxica, porque por mais que eu sentia que fosse, eu tinha dúvidas, então eu pesquisava no YouTube, ia para alguns youtubers que eles são psicólogos e entendem bastante do assunto, fala muito sobre o assunto. Enquanto eles falavam, eu me identificava com muitas coisas, foi aí que eu acordei para a vida. E mesmo você sabendo que você está numa relação de apego tóxica e tudo mais, mesmo assim você ainda continua, porque tudo vai te fazer se prender a ela, tudo vai fazer você continuar lá. Então isso é bem comum de acontecer, por isso que você tem que ter em mente que é um processo e não se cobrar tanto. É preciso parar sozinha, refletir direitinho, pensar se realmente vale a pena voltar, sem influências internas e externas. Eu vou falar uma dica aqui, vou falar uma dica muito importante. É essencial você escrever num caderno tudo de ruim que essa relação está te fazendo passar, está te causando, seja no sentimento, seja no físico, seja em tudo que te prejudica. Você deve anotar tudo, porque quando você pensar em voltar, você sempre vai ler essas questões ruins que essa pessoa te faz passar, e isso vai te ajudar a te fortalecer a não querer voltar mais para essa relação ruim. Faça também em um outro caderno, em outra folha, os pós e contras dessa relação, as coisas boas e ruins, põe na balança. Ao colocar de um lado os pós e do outro os contras, você consegue comparar o que tem mais nessa relação, para você conseguir fazer a pesagem, o que tem mais de bom e de ruim. Tá mais ruim essa relação ou tá mais boa? Se tiver mais ruim, você já sabe a resposta. Se tiver mais boa, tem potencial de mudança. Mas é tudo pensado, porque cada um tem a sua realidade, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o que aguenta ou não e consegue se identificar a relação se é ruim, se é tóxica ou se é saudável. Quando é saudável, vale muito a pena lutar.
Quando não é, dificilmente, quando a relação não é saudável, dificilmente você consegue mudar o outro. Ninguém muda ninguém, na verdade. Se a gente não quiser mudar, nem Deus consegue nos mudar. A Bíblia fala sobre isso. E eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas eu conheço um pouco. Você precisa muito da colaboração do outro. Se os dois quiserem fazer uma terapia de casal juntos, beleza. Isso é super válido, é super importante para a relação, para salvar algo que vocês não querem perder. Para vocês terem uma noção, depois que eu identifiquei que a relação era tóxica e tudo mais, que eu precisava sair daquilo e eu não conseguia, tudo me levava a continuar, qualquer coisa me levava a continuar. A dependência e o apego te leva a continuar, seja financeiro, seja emocional, seja pelo modo que a pessoa te trata, seja que a pessoa te ama, não importa, sempre vai te fazer continuar. Seja filhos, graças a Deus eu não tenho, desculpa, perdão. Enfim, foco. Meus amores, por mais que a pessoa tenha filhos, consegue sim sair de uma relação, mas é muito importante tomar cuidado, porque continuar por causa de filhos, os filhos também sofrem ao ver os pais sofrendo. Os filhos sofrem junto quando vê os pais sofrendo. Tem muitas crianças hoje em dia que aconselham os próprios pais a deixarem, no caso, aconselha a mãe ou o pai a deixar o outro, se for em prol da felicidade, porque os filhos vão ficar felizes ao verem os pais felizes. Ficam tristes se ver os pais tristes, se os pais estão sempre brigando, estão sempre de mal um do outro, estão sempre, assim, uma relação tóxica mesmo, porque é bem comum, é normal brigar, quando você consegue resolver, quando você consegue conversar com a pessoa, quando é uma relação saudável, né, que você consegue resolver na real. Mas quando não, é bem complicado. Essa minha decisão foi inadiável, não tinha como. Por isso que eu levei 1 ano e 2 meses para sair dessa relação. Essa relação foi bem complicada. Eu não conseguia, não tinha forças, mas eu pedi forças a Deus, pedi muita ajuda a Deus, e sempre pesquisando sobre o assunto, sempre repetindo para minha mente, porque a mente, ela vai ficar viciada naquilo que ela já conhece, naquilo que ela sabe, que é a relação de dependência. Por mais que sabe que está fazendo mal, que não é bacana, que tem que sair daquilo, você tem que insistir. Por mais que você já sabe que aquilo tudo é ruim, você tem que insistir em ver vídeos que vá te fazer lembrar disso, porque sua mente já está viciada naquele ciclo que sempre você vai encontrar alguma coisa para continuar. Mas é possível sair. Eu achava que era impossível, mas nada para Deus é impossível. Tenha muita calma. Identificar uma relação tóxica já é algum começo, lembrando que tudo é um processo. Não queira fazer as coisas de um dia para o outro, ou assim, no estalar de dedos, é tudo um processo. Tenha calma e cuidado consigo mesma. Até porque identificar já é um começo. Identifique, né, que já é o começo. Identificar se a relação é saudável ou não já é um começo. E estabeleça prazos para dar fim a esse sofrimento, para você conseguir ser feliz e se libertar. E eu falo por experiência própria, é libertador sair de uma relação tóxica, por mais que a relação não era boa, era ruim, a gente sofre, mas passa, e a gente consegue ir se cuidando, se moldando, melhorando, após sair de tudo isso. E sempre buscar força em Deus, né? Sempre buscar força em Deus e viver um dia de cada vez. Busque hobbies para distrair sua mente. Busque hobbies para distrair sua mente. Seja assistir filme, ler livros, seja andar de bicicleta, fazer uma atividade física. É sempre importante ter vários hobbies para você poder se distrair, que a vida não é só aquela pessoa. Você precisa se cuidar, se amar, e a vida é um processo. É claro que no começo não é fácil, você lembra da pessoa, dói mais, mas você vive um dia de cada vez. Cada dia vai doer menos até que aquela dor se cicatrize, você possa esquecer a pessoa ou aprender a conviver com aquela dor, porque a pior dor é você continuar desperdiçando a sua vida, porque a sua vida não vai voltar, você não vai ter esse mesmo tempo que você tem agora. É melhor você sofrer
e passar do que você desperdiçar a sua vida, que como eu falei, é um tempo que não volta, e é importante que você saiba usar bem esse tempo que você tem aqui na Terra. Não desperdice o seu tempo sendo infeliz em relações infelizes, mas tente sempre buscar a sua libertação para você conseguir ser livre, feliz, bem consigo mesma, sempre colocando Deus acima de tudo. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo gerou algum valor na vida de vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, por que não? Comentar bastante, o comentário de vocês é muito importante. E ative as notificações, sim, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui, nenhum conteúdo novo que sair no canal. Beijos, meus amores. Te vejo nos próximos vídeos.